Gaúcho, tudo bom, rapaz? Bem-vindo, Olá, pessoal, tudo bom? Já Deus. Só tá o seu João aqui, vou abrir por enquanto. Seu João aí, bom ver, rapaz, que isso, tá mais bonito. Tá estudando, né? Vocês dois estão, eu tô gostando de ver, você e o Joãozinho, cara, afinco aí, procurando informação, participando das palestras. Parabéns pra vocês, viu? Que maravilha, gosto de ver. Saudade de você, saudade da turma sua. Vocês já estão lá no oitavo, né? bom, tecnicamente tô por fora aí. Ah, vocês estão no oitavo, rapaz. Vocês são dedicados. Deixa aqui. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Vamos aguardar o pessoal chegar para a gente dar início.
Boa noite a todos. Pessoal, boa noite. Vou aguardar mais uns minutinhos, mais 3 minutinhos, para ver se aparece mais alguém. E aí, às 20h30, eu já dou início, ok? Olá, boa noite, tudo bom? Obrigado por estarem aqui. Vamos dar início. Nós tínhamos marcado para as 20h20. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Lacerda, Cristiano Henrique Pires Lacerda. Sou advogado, sou professor aqui da Faculdade Docton. Sou graduado em Direito, com pós-graduação em Processo Civil e mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade. Esse momento que nós estamos vivendo, esse tempo difícil que nós vivemos, nos leva a um processo de reflexão, Quem pensou que em 2019, que foi um ano complicado, não poderia imaginar que o ano de 2020 seria pior. Um vírus, um inimigo invisível, ele veio para poder chacoalhar o mundo, veio para chacoalhar nossas vidas. E aí, dentro dessa temática, nós escolhemos esse objeto, a relação de consumo no tempo de pandemia. Afinal,
O Código de Defesa do Consumidor é uma arma extremamente poderosa para nós, consumidores brasileiros, né? Principalmente nesse momento que a gente vive, né? Nesse momento que está ocorrendo no mundo todo, onde muitas relações de consumo são afetadas profundamente. Aí eu trago para poder discutir nessa noite alguns aspectos. Porém, para poder tratar sobre as relações de consumo no período de pandemia, eu tenho que fazer um apanhado do que seria essa relação, essa obrigação, né? Todos nós, da área do direito, temos conhecimento, mas nem todos participam. E aí nós temos pessoas que são leigas, nós temos pessoas que estão no início do curso de direito, alguns outros que estão se preparando, né, para os concursos públicos, para a prova da OAB. Então, vou fazer uma introdução, né, para depois pegar os pontos específicos. O primeiro ponto que nós temos que ter em mente é o seguinte, que o ordenamento jurídico brasileiro, ele possui inúmeras leis, inúmeros códigos, todos nós sabemos. Mas abaixo da Constituição, existe uma lei que pode-se dizer que é a mais importante, que é a Lei 10.406, do ano de 2002. A Lei 10.406 instituiu o Código Civil. E essa lei ela pode ser considerada mais importante após a Constituição, pois ela regula toda a vida do cidadão, desde o seu nascimento até a sua morte, né? E deste modo, o Código Civil ele vai estabelecer as relações obrigacionais entre as pessoas, sejam elas naturais, sejam elas físicas, né, pessoas físicas naturais ou jurídicas, sejam do direito privado, seja do direito público. E como obrigação, né, criada entre essas pessoas, o Código Civil ele entende como um vínculo, né, um liame, um alicerce jurídico de natureza, de cunho patrimonial, que vai ser estabelecido entre essas pessoas, por meio do qual uma dessas pessoas, denominada credor, ela vai poder exigir do outro, denominado devedor, o cumprimento de uma prestação. É interessante a gente destacar que esse conceito de obrigação é o preceito da materialização, né? Ele vai se materializar por meio dos contratos, né? Toda a nossa vida, ela é instituída no elemento chamado contrato. O contrato é que irá permear todos os nossos dias, todas as nossas ações. Então, a materialização dessas obrigações preconizadas lá no Código Civil, elas são exteriorizadas por meio dos contratos. É ali no contrato que as partes, né, exteriorizam as suas vontades, que as partes exteriorizam as suas intenções quando criam esse vínculo, quando criam essa relação jurídica. E dessa forma, quando nós pensamos no contrato, quando nós pensamos nessa obrigação, nós vamos ter um alicerce com 3 possibilidades. Dar, né, que é entregar alguma coisa, transferir alguma coisa, fazer, né, ou não fazer alguma coisa. Então, nós temos aqui esses 3 pontos principais que vão envolver a relação jurídica nos contratos, que são o processo de materialização das obrigações. E dessas obrigações, essa obrigação transmutada em um contrato, ela vai se transformar em uma lei entre as partes, né? Pois somente a estipulação feita no contrato é que vai gerar efetivamente a obrigação. Então, eu tenho um ponto para destacar que esse contrato, ele tem várias formas de serem expressos. O contrato ele vai poder ser feito de forma verbal, ele vai poder ser feito de forma tácita, ou ele vai ser feito de forma expressa, que é a forma escrita, né? Materializada, cristalina, ok? E quando nós pensamos em obrigações, quando nós pensamos em contratos criados, nós temos que ter em mente que todo contrato ele deve ser fielmente cumprido, conforme foi preconizado, né? E ele decorre do princípio da obrigação da convenção das partes, que como o direito civil, ele oriundo lá do direito romano, né, da antiguidade, nós utilizamos um brocardo, o pessoal da área jurídica utiliza um brocardo latino chamado pactum sunt servanda, né, que quer dizer que os pactos devem ser cumpridos da forma como eles foram estabelecidos. Então, um contrato validamente estipulado, ele passa a ser uma lei entre as partes, né? Ele é intangível, ele é imutável,
a menos que as partes, em comum acordo, venham a destratá-lo, venham a modificá-lo, ou haja recusa por motivo de força maior ou caso fortuito. Então, esse talvez aí seja o aspecto primário para nós, né? O caso maior, né? A força maior, o motivo maior ou caso fortuito. Enquanto esse caso fortuito, nós podemos entender enquanto evento imprevisível, aquilo que eu não poderia prever. E ao passo que a força maior seria um evento irresistível, que eu não teria condição de resistir. Né? Nós temos, então, esses alicerces que o direito civil ele nos apresenta. Porém, esse princípio do pacta sunt servanda, ele não é absoluto. Ele possui uma limitação. Essa limitação ela decorre de uma teoria que nós chamamos de teoria da imprevisão. Essa teoria da imprevisão ela oriunda de uma terminação latina também, chamada rebus sic stantibus, né? Que quer dizer nada mais que os contratos têm que ser cumpridos nas condições em que eles foram celebrados. Isso para nós ele é extremamente importante, porque a nossa relação contratual ela tem que primar por uma estabilidade, um preceito de equivalência de poderes entre as partes. Ok? Então, é interessante destacar que após a celebração desses contratos, da origem dessas obrigações, por diversos fatores, podem vir a ocorrer o inadimplemento, que é o não cumprimento das obrigações entabuladas, tá? Dessas obrigações. E isso vai, obviamente, contrariar o quê? A vontade das partes, inclusive do devedor. Acreditamos, né, no preceito da beleza do direito da sociedade pura, que tanto devedores quanto os credores, eles possuem interesses em promover a satisfação ou a entrega efetiva daquilo que foi pactuado. Né? Afinal, o resultado final desejado por ambas as partes é o adimplemento das obrigações que foram entabuladas, que foram pactuadas. E é esse inadimplemento contratual culposo, né, que vai ensejar a um pagamento por perdas e danos, né, pelo caso da pessoa inadimplente. Sim, se estiver indo muito rápido, né, me falem aí que eu tento dar uma reduzida, tá bom? Quanto a esse inadimplemento contratual culposo, né, que vai ensejar uma possível reparação por perdas e danos, nós devemos entender essas perdas e danos quanto toda desvantagem que nós vamos experimentar em nossos bens jurídicos. E o que viria a ser bens jurídicos? Bens jurídicos são o nosso patrimônio, o nosso corpo, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa honra, crédito, o bem-estar, né? Isso, entre outras coisas, englobando, inclusive, a questão dos danos morais. E é interessante porque, como eu suscitei no início da fala, que o Código Civil permeia toda a vida do cidadão, do momento em que ele nasce até o momento que ele vem a falecer, nós vamos perceber, dentro do próprio Código Civil, no artigo 393, que vai ser estabelecido que, se o contrato sofrer uma interrupção por um evento de caso fortuito ou força maior, ninguém deve indenizar o outro. Olha que legal. O Código Civil, ele estabelece o seguinte: caso fortuito ou força maior, ninguém deve indenizar o outro. E o coronavírus é o quê? Um caso fortuito. Um caso de força maior. A parte mais bela do direito. Você verificar e ver. Só que o direito ele não é absoluto. Como o Código Civil, ele entende que as partes estão em mesmo patamar de igualdade, não pode haver, como não há, como não existe um nexo causal, não pode haver o quê? Culpa das partes, né, pelo inadimplemento. E aí, obviamente, não vai gerar essa obrigação por reparar danos, por haver a reparação, a compensação financeira. Do outro lado, né, ocorre que nós temos um outro código, um outro ordenamento, né, dentro do sistema jurídico brasileiro, denominado Código de Defesa do Consumidor.
Diferente do Código Civil, que entende que as partes estão em pé de igualdade, em condição de prevalência, o Código de Defesa do Consumidor, ele entende um pouco diferente. Ele entende que o consumidor é a parte vulnerável, né, na relação contratual que vai envolver o consumo. E, portanto, por ser a parte vulnerável, a parte hipossuficiente, ele deve ser protegido por lei. E para o Código de Defesa do Consumidor, o caso fortuito e a força maior, eles não estão arrolados como causa de exclusão da obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, ele só arrola como causa de excluir a obrigação de indenizar uma situação, que é a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, não existe no Código de Defesa do Consumidor a previsão ou a exoneração, a exclusão da responsabilidade na indenização, caso ocorra casos fortuitos ou em decorrência de força maior. Aí vem aquele aspecto, né? O direito, nós temos o Código Civil ele menciona que as partes são equivalentes, que as partes são iguais, e por serem iguais, equivalentes, não há tratamento distinto, todos eles devem ser perdoados, né, agraciados com a exclusão da responsabilidade na reparação. Do outro lado, nós temos o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele já preconiza que o consumidor, a pessoa do consumidor, ele é a parte mais fraca, é a hipossuficiente nessa relação de consumo, e por conta disso, não exclui casos fortuitos de força maior, excluindo apenas quando o próprio consumidor é o causador do dano, ou quando um terceiro, alheio àquela relação, alheio àquele contrato, àquela obrigação originada, venha a ser o responsável pelo evento danoso. Né? E aí vem a doutrina. Para quem não sabe o que é doutrina são os estudos, né? São as obras literárias. São os estudos feitos dentro de uma ciência, dentro de uma área de ensino. No caso do direito, a doutrina jurídica. E quando o caso fortuito, né? E é um caso fortuito imprevisível, olha o que a doutrina ela coloca. O caso fortuito, ele passa a ser um fortuito imprevisível, mas ele pode ser inerente à própria atividade. Então, se é um caso fortuito imprevisível, mas inerente à própria atividade, nós temos aí uma situação de risco do negócio. E por haver um risco do negócio, ele vai gerar a obrigação de indenizar. Ou seja, quando inerente à própria atividade, não está excluída a responsabilidade de indenizar. Porém, a outra parte da doutrina e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, eles vão fazer uma distinção. Se esse caso fortuito, se esse evento imprevisível não for interno, ou seja, se não for inerente à atividade do empreendedor, e sendo um caso externo, alheio, fora, aí nós teremos uma exclusão, né, da obrigação de indenizar. Essa forma que o Código Civil que o Código de Defesa do Consumidor compreende, ela vai incidir como o coronavírus sendo um caso fortuito, externo. E aí, obviamente, interrompe o contrato, autoriza a extinção do contrato sem qualquer obrigação das partes indenizar. Ou seja, nem consumidor, nem fornecedor teriam a obrigação, teriam a imposição normativa de indenizar. Qualquer uma das partes seria equivalente, sairia lesada e sairia da relação contratual, teria a extinção da obrigação da relação contratual e não teria essa obrigação de reparação. Nós temos um grande problema. Ocorrido esse coronavírus, todos os contratos foram afetados. Todos os contratos foram afetados. Inúmeros contratos foram extintos e foram modificados. Como é que vai ficar o direito do consumidor? Como é que vai ser abraçado? Como é que vai ser protegido o consumidor?
A teoria da imprevisão, que nós citamos, ela surge para abrandar, para mitigar, né, esse brocardo latino, esse princípio latino da teoria da pacta sunt servanda, né, que quer dizer que todos os contratos têm que ser cumpridos nas condições que foi celebrado. Só que, nos contratos em que há uma execução prolongada, ou seja, estendida, sujeitas às incertezas do futuro, a premissa não pode ser a mesma, tá? Pois as partes, elas podem ter celebrado o contrato sobre uma condição e, de repente, sobrevém um evento imprevisível, e a tônica da teoria da imprevisão. Esse evento imprevisível, ele vai alterar as condições do pacta sunt servanda. A teoria atenuada pela cláusula da rebus sic stantibus, ela vai preconizar que os contratos têm que ser cumpridos, desde que as condições permaneçam as mesmas. Agora, se essas condições se modificam, por óbvio, o contrato ele deve ser reajustado. O contrato deve ser ajustado. O contrato deve ser refeito. Ele deve ser readequado. O próprio Código Civil, no artigo 317, ele vai estabelecer o seguinte: quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, ou seja, do seu cumprimento, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Então, o artigo 317, lá do Código Civil, ele já está abrindo a possibilidade de uma readequação, né, uma correção da relação obrigacional a ser refeita pelo juízo, pelo magistrado, pelo juízo natural. Da mesma forma, nós temos o artigo 478 do Código Civil, que vai preconizar que nos contratos de execução continuada, né, e enquanto contrato de execução continuada, entenda os contratos que é cumprido num espaço temporal, ao longo do tempo, né, um espaço maior, poderia ser chamado aí a questão das prestações. Quando se verificar nesses contratos de execução continuada ou diferida, se verificar que a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com uma extrema vantagem para outra parte, em virtude desses acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, pode o devedor pedir a resolução do contrato, né? E os efeitos da sentença que decretar, eles vão retroagir, eles vão voltar à data da citação. Então, nós temos o Código Civil citando esses aspectos que nós apresentamos no artigo 317 e do 478. E eu trago também o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, inciso 1º, ele vai reconhecer como princípio a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, né? E por que essa razão? Por que reconhecer? Porque se as condições se alterarem muito drasticamente, o consumidor ele vai ter direito ao realinhamento do contrato, mesmo que não seja um fato imprevisível, tá? O Código de Defesa do Consumidor, como nós já falamos, para esse realinhamento, ele exige apenas onerosidade excessiva, né? Nós citamos que não abarca no preceito da exclusão da responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor casos fortuitos e de força maior. E aí também a exigência para o realinhamento, para a revisão desses contratos pelo Código de Defesa do Consumidor é o quê? A onerosidade excessiva. E aí nós temos período de pandemia. Nós temos período de quarentena. Nós temos coronavírus. O coronavírus, além de ser imprevisível, ele criou onerosidade excessiva para o consumidor.
Portanto, o consumidor, ele tem direito à extinção do contrato. E tem direito ao quê? Ao reembolso daquilo que ele pagou. E, óbvio, essa é a solução jurídica. Se não conseguiram compreender, eu volto um pouquinho. Mas creio que é de fácil percepção. Houve uma alteração na relação de consumo. Houve o advento de uma onerosidade excessiva. O consumidor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é a parte hipossuficiente, a parte mais fraca, a parte mais vulnerável, é protegida. Sendo protegida e não sendo o caso fortuito e a força maior, condições para a exclusão da responsabilidade, da obrigação dos contratos de consumo, vem aí a obrigação e o direito, né, a obrigação do fornecedor e o direito do consumidor em ser reembolsado por aquilo que pagou. Só que nós temos um problema. O Código de Defesa do Consumidor, a sociedade brasileira, a sociedade internacional, ela não estava preparada para o advento, para o fato que ocorreu conosco em decorrência da Covid-19, do coronavírus. Nós não estávamos preparados. O Código de Defesa do Consumidor não estava preparado para aplicar essa regra jurídica que eu acabei de citar em situação onde todos os contratos, ao mesmo tempo, foram afetados. Professor Cristiano, boa noite. Boa Desculpa noite. interromper a sua aula, mas é que o assunto está tão interessante que eu gostaria de te fazer uma pergunta. Pois não. Falando aí na extinção do contrato. Sim. Eu tenho uma filha que está fazendo faculdade federal. Correto. E ela, quando foi decretado isolamento social, ela veio para casa, já tem 3 meses que eu estou pagando aluguel, né? Pagando aluguel lá do 3 meses está pagando aluguel. Uhum. E mês passado eu até tentei negociar, né, com a locatária sobre a questão do aluguel. Aí ela disse que não haveria nem redução e que se houvesse a extinção do contrato, haveria a multa. Então, assim, com base aí no fator da imprevisão, né, do que era algo, eu cheguei até a falar com ela, um caso fortuito, algo inesperado, porque não era algo inesperado. Então, eu tenho todo o direito de extinguir o contrato com ela de locação sem pagar a multa, com base no que você explicou aí, não foi? Bom, é o que você fez o questionamento na hora que eu estava fazendo a transposição. Mas no primeiro momento, José... Desculpa te interromper, mas é porque está muito bom o assunto, tá? Está de parabéns a aula aí, interessantíssima. Tá. O que acontece? A relação de consumo, você está citando um contrato de locação, contrato de locação que deveria ser, em tese, extinto pela não utilização, então seria o fim, a rescisão contratual, por uma situação de não uso, ausência de vontades. Em decorrência do quê? De um caso fortuito e de força maior. Se eu pego o Código Civil, é o que eu estava falando, o Código Civil, ele compreende, e o contrato de locação, ele se encontra dentro da relação do Código Civil, ok, Josélia? Não é uma relação de consumo, porque a lei de inquilinato é uma lei especial, é uma lei própria. Não, eu sei. A relação prevista lá na relação de inquilinato, ela vai ser tutelada pela lei de inquilinato e pelo Código Civil. No Código Civil, caso fortuito e força maior, exclui a obrigação de ambas as partes em indenizar. É uma causa de exclusão do contrato. O que acontece? Na hora que eu estava fazendo a transposição, e aí você fez essa indagação, com o advento do coronavírus, o ordenamento jurídico brasileiro, assim como o ordenamento jurídico internacional, assim como os países, a gente tem visto aí como os países estão tentando correr contra o tempo para poder dar uma resposta a essa condição de calamidade na saúde pública. O sistema jurídico ele não estava preparado. E aqui vem o ponto. Se nós obrigássemos todos os fornecedores a devolverem todos os pagamentos
a fazerem todos os reembolsos por conta dessa teoria da imprevisão, pela onerosidade excessiva, a todos os consumidores, nós estaríamos fazendo o quê? Nós estaríamos fazendo o que a lei ela diz. Porém, nós criaríamos uma situação impossível economicamente de ser atingido. No seu caso específico, uma relação contratual, existe a possibilidade de, em juízo, você promover a extinção da obrigação contratual. É óbvio que nesse momento o que vai pesar é o bom senso das partes. Se o senhorio, né, se o locador, ele não deseja perder um inquilino, né, o locatário, e sabendo ele que essa locação é uma locação, no caso que você está citando, uma locação para universitário, ele poderia fazer um preceito de renegociação. Só que você há de convir também que o imóvel dele está lá disponível. No caso, a sua filha poderia estar morando lá. Porém, por uma opção, né, familiar, foi promovido o quê? O regresso dela para dentro de casa. Que, inclusive, é um dos mecanismos que o cidadão ele vai ver para poder mitigar, para ele minimizar as suas despesas, os seus custos. Né? Então, a gente precisa de um preceito aí de equilíbrio. Tá? Nós precisamos de um preceito de equilíbrio. Então, assim, o que acontece? Nós temos hoje uma situação de insegurança jurídica. Né? Eu vou até antecipar um pouco do que eu ia falar, mas de insegurança jurídica. Porque nós não sabemos como os tribunais irão compreender e interpretar o texto normativo ao caso concreto em decorrência da pandemia da Covid. Nós não sabemos se haverá compreensão da literalidade das leis pelo Estado juiz, ou se o Estado juiz vai promover uma alteração da compreensão da interpretação da norma. Porque a norma ela pode ser modificada. Né? A forma de interpretação da norma ela pode ser modificada. A abrangência dela. E pode se abrir, inclusive, uma situação excepcional para esse período de pandemia. Tá, ok? Tanto é que essa situação ela pode acontecer que o governo federal, já antevendo os problemas jurídicos que poderiam advir dessa condição de pandemia, editou uma série de medidas provisórias, que não abarca a relação locatícia, que é o seu problema, mas vai abarcar os contratos em escala. Por exemplo, aqueles contratos ligados às empresas de aviação aérea, às empresas de turismo, né, vão estar ligados ali. Então, há uma série de medidas provisórias que vão tutelar e vão autorizar, inclusive, antecipando, eu vou voltar a falar disso, mas autorizando o ressarcimento, quando for, né, pedido reembolso, em 12 meses, para que essas empresas elas não tenham risco de chegar a uma situação de insolvência, de falência. Na minha premissa, na minha percepção, respondendo a sua pergunta, se eu aplicar o evento do Código Civil, da teoria da imprevisão, ou do Código de Defesa do Consumidor, eu poderia, sim, solicitar a rescisão contratual, no caso do contrato de locação, para pôr fim essa obrigação. Porém, como o próprio texto, que eu suscitei a questão do artigo 478, que no caso, o contrato de locação é um contrato de prestação continuada, né, que é aquela que vai ocorrer ao longo do tempo. Você paga mensalidades, você paga os aluguéis mensais ali durante 12 meses, durante 36 meses, né, de acordo com o seu contrato. O artigo 478, ele menciona que os efeitos da sentença, tá? Que os efeitos das sentenças, ele vai retroagir a data da citação. Ou seja,
Se você deseja por fim a essa relação contratual, eu lhe oriento a procurar um profissional do direito, procurar um advogado, contratá-lo e dar entrada com um pedido de rescisão do contrato. Por quê? Porque os efeitos da sentença irão retroagir, segundo o Código Civil, até o momento da citação. E essa citação, se nós estamos hoje no dia 26, essa citação ela pode acontecer em julho, caso você entre rápido, em agosto. E aí, se o juiz não entender desse período, tá? Existe esse espaço vazio, essa insegurança sobre como o Estado ele vai entregar, tá? Porque, em regra, Josélia, quando você pega o contrato de locação, quando você pega um contrato de prestação continuada, né, você vai verificar ali, às vezes, a existência de cláusulas de penalidades, né, que são as multas penitenciais. Né? Você vai ter ali a multa pelo inadimplemento, a multa pela mora, a multa pelo descumprimento, e aí você vai verificar se esse descumprimento, ele é um descumprimento total, se ele é parcial, que aí o direito, você vai permear essas condições para ver a sua aplicação. Então, o que eu oriento, já deveria ter sido feito, é pegar esse contrato e apresentar ao Estado juiz e pedir a tutela, que é a proteção do Estado, no sentido de rescindir, de botar fim, de acabar a obrigação advinda do contrato. Por quê? Aí que vem aquele ponto. Nós temos o consumidor de boa-fé, nós temos a relação de boa-fé e a relação de má-fé. A sua situação, pelo que você suscita, relação de boa-fé. Eu modificou a relação para o meu senhorio, né, na relação, por causa do coronavírus. Né? Se modificou por conta do coronavírus, então o evento, o motivo, a razão, foi a condição superveniente. Deixa eu só continuar, porque senão eu vou antecipar tudo e vou ter que voltar. Mas assim, senão meu raciocínio ele vai se perder. Então, o coronavírus ele vai vir. Nós não estávamos preparados para essa situação em que todos os contratos foram afetados. E vem aquele ponto. Se nós obrigássemos todos os fornecedores a devolverem os pagamentos, a fazer o reembolso pela teoria da imprevisão, pela onerosidade excessiva, né, nós estaríamos fazendo o que a lei menciona, porém a gente faria algo economicamente impossível de ser atingido. De nada adianta apontar uma solução jurídica se não estiver acompanhada de uma possibilidade econômica. O que é economicamente impossível torna juridicamente impossível. É um mero direito, tá? Sem eficácia, é uma norma sem qualquer vigência efetiva. A vigência de devolução, nos termos da lei, levaria o quê? A um preceito de quebradeira geral, de falência plurima. E quem sairia prejudicado? O maior prejudicado seria o consumidor. Pois se a empresa ela não sobrevive, ela não tem condição de devolver o dinheiro. Se a empresa não sobrevive, ela não tem como cumprir a prestação acordada. Ok? Lá no pós-pandemia, o desaparecimento das empresas vai deixar o consumidor à mercê de um oligopólio. Os consumidores eles estarão sujeitos a poucas empresas que irão sobreviver por serem fortes economicamente. E por serem fortes economicamente, por terem sobrevividas, e por serem poucas, elas poderiam manipular ainda mais o mercado sem que o Conselho de Administração de Defesa Econômica, o CAD, possa tomar qualquer providência. Né? A postura radical de exigir essa devolução seria contrária aos interesses do próprio consumidor, inviável economicamente, além de gerar, obviamente, a falência da maior parte das empresas. Traria uma reação à judicialização. Né? Inúmeros processos seriam demandados, que é o exemplo que você questionou aí, José. Né? Demandar, buscar. E aí vai possuir o quê? Um resultado incerto. Além de ser extremamente moroso, porque a demanda judicial, ela exige,
né, tempo para ter uma resposta do Estado, nós teríamos aí também a questão da incerteza. E essa incerteza, ela é evidenciada pela possibilidade das empresas, em sua defesa, alegarem o advento à ocorrência do princípio do factum principis, ou fato do príncipe. Né? O que seria isso? Seria a impossibilidade de cumprimento da obrigação por prática ou ato administrativo do poder público federal, estadual, municipal. Hoje, se as empresas de aviação aérea, as empresas de turismo, se elas não estão cumprindo as suas obrigações, não é porque elas não querem. Elas não estão cumprindo as suas obrigações, é porque o Estado não permite. Porque o Estado, né, quando eu falo Estado, é o município, o Estado-membro ou a União, promoveram medidas que limitam, que restringem o acesso. No caso, nós temos o comércio da nossa cidade, aqui em Ipatinga, ele é fechado de acordo com o advento, de acordo com a vontade do poder público municipal. O comerciante, ele não tem culpa, ele tem que fechar as portas. Né? Vamos colocar que o Estado de Minas Gerais, ele feche as suas fronteiras, seu espaço aéreo, se é que pode, né? A Constituição não permite, mas o Supremo Tribunal Federal autorizou, né? Vamos falar assim, se ele fecha o seu território, ele não vai permitir a aterrissagem de aeronaves. Então já não vai poder a companhia aérea vir para cá. Alguns países se fecharam por conta dessa situação de pandemia. As empresas aéreas não podem fazer esses voos internacionais. Né? Então, por culpa de quem? É aí que é o fato príncipe. Não é porque eu quero, não é um caso fortuito, não é uma força maior, é o fato príncipe. Né? Que é a paralisação temporária ou definitiva da prestação do serviço, dado em virtude da prática do ato administrativo da autoridade pública federal, estadual ou municipal. E aí, como eu já antecipei, antevendo esse caos jurídico que a pandemia do coronavírus traria, em especial para o Poder Judiciário e para a sociedade, do ponto de vista econômico, o governo federal apresentou algumas medidas provisórias que proíbem o reembolso imediato. É necessário destacar que se os órgãos não atuarem com equilíbrio, quem sofreria mais seria o Código de Defesa do Consumidor, tá? Se não houvesse um equilíbrio do Estado, no equilíbrio dos órgãos, por exemplo, o PROCON, né, o Instituto de Defesa dos Direitos do Consumidor, quem sofreria mais seria o próprio Código de Defesa do Consumidor. Porque para resolver esse problema, possivelmente haveria uma alteração da legislação. E muito provavelmente seriam retiradas garantias históricas asseguradas aos consumidores. Então, quando nós falamos de relação de consumo em tempo de pandemia, em um primeiro momento, nós precisamos separar pandemia de período de pandemia. Da mesma forma, nós precisamos separar dificuldade já existente das dificuldades originadas em decorrência do estado do período da pandemia. Tal compreensão é extremamente importante, pois ela irá nortear as relações de consumo modificadas ou extintas em decorrência da pandemia. E pegando você, José, né? Quando nós mencionamos, você questionou a respeito do seu contrato, nós temos que verificar aí. Na minha compreensão, vendo o que foi estabelecido, participando de outras palestras aí, proferidas pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça, pelos tribunais de justiça do Brasil afora, do Ministério Público, ouvindo pessoas com maior gabarito, eu posso lhe dizer que a sua relação ela será extinta em decorrência do período de pandemia e das dificuldades originadas pela pandemia. Por assim ser, sim, você pode solicitar ao Estado juiz
a tutela para ver o seu direito assegurado, e ao ser assegurado, a extinção da obrigação do contrato de locação sem a necessidade do pagamento de multas. Mas, infelizmente, você não conseguirá fazê-lo em comum acordo com o seu senhorio, como você acabou de mencionar, tá? Infelizmente, isso não vai acontecer. Eu trouxe algumas situações, né? Porque a gente vai falar de direito de consumo na relação de pandemia, algumas situações de casos práticos para se responder, talvez para tirar as dúvidas. Estou vendo aqui, tem pessoal, estou vendo aqui na lista, no nome, pessoal lá dos Estados Unidos, amigos meus, obrigado por estarem aqui também, pessoal lá da Inglaterra, obrigado, né, meus primos que estão participando aí, pessoal de Curitiba, tem muitos familiares aqui também, alunos, né, depois deixem para mim aí, pessoal que é de outros campos da unidade Docton, os meus ex-alunos também, né, da Faculdade Pitágoras, né, que estão participando aí, muito obrigado, a Docton está de portas abertas, e até esse o nome do nosso projeto, né, Docton Portas Abertas, para que vocês possam estar efetivamente dentro da Docton, dentro da nossa instituição, que possam estar trabalhando, convivendo conosco, tá? Quer estudar direito? Vem para a Docton. Primeiro ponto. Quem tem viagem marcada para os próximos meses dentro do Brasil, deve tomar alguma precaução? Olha, isso aí eu acho que é óbvio, né? Com essas notificações que nós temos tendo aí, de morte, de casos sendo descobertos em decorrência da aplicação dos exames, dos testes, né, da Covid-19, vários estados, eles decidiram por meio próprio e com autorização do Supremo Tribunal Federal a tomar medidas de isolamento, né, no enfrentamento ao novo coronavírus. E entre elas está o quê? O cancelamento dos voos, né, das viagens de ônibus rodoviários, interestaduais. Nós tivemos uma situação no início do período de pandemia, inclusive de viagens dentro do estado, né, o município de Belo Horizonte quis impedir que ônibus advindos, né, de Caratinga, Ipatinga, Coronel Fabriciano, da nossa região, fossem proibidos de entrar dentro da capital, né, por atuação do Dr. Denner Reis, né, procurador do município de Coronel Fabriciano. Foi interposto uma ação e o Tribunal de Justiça, né, cassou, né, por meio de liminar, esse decreto municipal dado pelo prefeito de Belo Horizonte. E aí nós temos o trânsito livre, né, o direito de ir e vir, até porque nós não estamos em estado de guerra, nós não estamos em estado de sítio, nós não estamos em estado de intervenção, então o direito de ir e vir, ele tá livre no estado. A Constituição, ela estabelece aí que os casos que podem haver essa limitação, e nós não nos enquadramos em nenhum desses casos. Então o fechamento por completo dos aeroportos, né, das estradas, vai gerar um grande problema. Então, as recomendações é que as viagens, né, nesse período, elas sejam evitadas. E aqui vem o ponto. Eu tenho viagem para fora do país. O que eu posso fazer? Né? No caso dos continentes, né, que, né, quase todos, exceto a África, que a gente não tem conhecimento, a Oceania já foi liberta, né? A Austrália está sem casos confirmados, né? Então voltaram à normalidade. Mas os demais continentes, América do Norte, Europa e Ásia, né, todos eles ainda possuem casos de coronavírus. Então, a situação é o quê? Que você evite essas viagens. Agora, se a companhia aérea ainda não cancelou o seu voo, o consumidor que se sentir em risco, ele pode solicitar o cancelamento da viagem, sem multa e reembolso integral dos valores pagos, caso ele não aceite adiar a viagem sem custo para uma outra data, tá? E aí, nesse caso, nessa situação, nessa hipótese, as empresas, a maioria das empresas aéreas de trânsito aéreo, elas estão oferecendo algumas alternativas. Da mesma forma, as operadoras, elas estão reconhecendo que o direito do cancelamento da viagem sem custo pelo consumidor, né, que vão se aplicar também o que é a reserva dos hotéis, dos cruzeiros marítimos, entre outras atividades turísticas. E muito decorre do quê? Da medida provisória 925, editada no dia 18 de março de 2020 pelo governo federal. Essa medida provisória que fala da aviação, que eu acabei de citar, ela vai dispor sobre as medidas emergenciais.
ela vai determinar medidas emergenciais para a aviação civil em virtude da pandemia. E vai incluir apenas empresas aéreas brasileiras que atuam em voos nacionais e internacionais. E se aplica aos contratos de transporte aéreo firmado até o dia 31 de dezembro de 2020. Olha o ponto nosso aqui. A possibilidade de cancelamento, sem pagamento das multas são apenas para as empresas brasileiras. Entenda-se enquanto empresas brasileiras, as únicas que nós temos, porque nós temos aqui quase que um monopólio, né, um oligopólio, que é a Gol, a TAM, a Azul. Gol, TAM, Azul. Somente as três, né? Tem alguma outra, esqueci? Creio que não. Então, sim, nós tínhamos algumas outras empresas, que são as pequenas, mas as três empresas que fazem transporte aéreo internacional e aqui cobrem maior malha aérea nacional, são essas três instituições. Então, essa medida provisória, ela protege apenas essas instituições e os contratos firmados com elas, ok? Essa medida provisória 925, ela vai estabelecer que os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais por meio da aceitação de crédito para a utilização no prazo de 12 meses contados da data do voo contratado. Né? Ou seja, olha como melhorou. Antes da medida provisória, o prazo de validade era 12 meses a contar da emissão da passagem, ou seja, quando você comprou a passagem. Então, eu tenho uma passagem comprada em janeiro, eu iria utilizar agora nas férias de julho, não vou poder utilizar. Se fosse no antigo, né, se não houvesse essa medida provisória, que as pessoas podem achar que não é para proteger, mas é para proteger o consumidor, se não houvesse essa medida provisória, eu poderia prorrogar por mais 6 meses. Eu poderia utilizar a minha passagem só por mais 6 meses, porque seria 1 ano, 12 meses, né, da data de emissão. Agora, com a medida provisória, nós temos a possibilidade de reemissão dessas passagens com até 12 meses da data do voo contratado. Da mesma forma, essa medida provisória, ela estabeleceu que as empresas aéreas elas devem disponibilizar o crédito ou reembolso do consumidor no prazo de 12 meses. Então, meus amigos, se vocês têm uma passagem aérea, se vocês têm uma passagem aérea para esse período, até dia 31 de dezembro de 2020, se decidirem promover o cancelamento do voo, da viagem, e pedirem um reembolso, vocês terão o direito de ser reembolsado com um período aí de 12 meses, seja 1 ano, né, para poder haver esse reembolso. Aí que vem os pontos. Agora, se você, passageiro, se você solicitou o cancelamento do voo, temeroso em preservar a sua saúde diante da pandemia, você será obrigado a arcar com a multa contratual. Tá? Então, se a companhia aérea ela mantém o voo contratado, você vai ter que voar. Se você pedir o cancelamento, conforme a medida provisória, você terá que pagar, sim, a multa contratual. Tá? Então, está estabelecido isso lá no artigo 3º, lá da MP. O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagem aérea será de 12 meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material nos termos do regulamento vigente. Amparado esse entendimento, a companhia aérea poderá aplicar eventuais multas que incluem a retenção integral da passagem do tipo não reembolsável, exceto o valor da tarifa de embarque, deve ser reembolsado integralmente. Então, se o seu voo não foi cancelado, haverá aí a questão do pagamento das multas. Há um questionamento sobre escolas. Eu vou falar daqui a pouquinho, estou seguindo uma linha cronológica, daqui a pouquinho eu falo sobre escolas.
Como deve se portar o passageiro que deseja rescindir o contrato vinculado ao reembolso em relação às parcelas vincendas relacionadas ao seu cartão de crédito? Olha só, no primeiro momento, você vai fazer contato com a empresa aérea, você vai solicitar o cancelamento das parcelas vincendas vinculadas lá no seu cartão, e você também vai formalizar o quê? Esse pedido, obviamente, e vai guardar. Esse documento que você fizer, ele deve constar no acordo entre as partes ou a negativa por parte da empresa. Caso você não consiga um acordo extrajudicial, deverá ocorrer, você deve recorrer à justiça contra a empresa aérea. Você vai solicitar, né, por meio de uma liminar, que é a antecipação do seu pedido, ou seja, antes do fim do processo, uma tutela de urgência, para que seja suspensa os pagamentos futuros, né, e possa promover o estorno das obrigações vincendas, que serão debitadas no seu cartão sob pena de multa a ser determinada pelo juiz. Tem um questionamento aqui sobre perguntas relativas à cor de energia elétrica. Vou falar daqui a pouquinho, tá? Agora, no Brasil, a gente tem utilizado muito passagens por milhas. Eu adquiri as minhas passagens por milhas. Meu voo foi cancelado. A empresa se nega a restituir milhas vinculadas à emissão do bilhete. Está correto? Não, não está correto. A necessidade dessa prorrogação da validade das milhas ou da reintegração dos pontos milhas para reutilização, ela é indispensável, já que o cancelamento da viagem não foi motivado o quê? Pela vontade do consumidor, mas pela situação atípica da pandemia da Covid-19, tá? A própria Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ela emitiu uma nota técnica, que é a nota 29 de 2020, que fala sobre esse tema, e ela recomenda às companhias aéreas o seguinte: a prorrogação imediata do prazo para expirar os pontos acumulados nos programas de fidelidade nos próximos meses, e o estorno dos pontos sem penalização das passagens adquiridas e canceladas em razão da Covid, né, com os pontos vincentes, que são as milhas que vão se expirar. Tá? Eu tenho energia elétrica. Vamos lá, voltar à questão da energia elétrica. Os serviços essenciais, né, sair agora da aviação, cair na energia elétrica, os serviços essenciais, na verdade, como fornecimento de água, energia elétrica, não podem ser cortados nesses 3 primeiros meses de pandemia. Pode ser que seja prorrogado, tá? A população pobre, né, com consumo mensal de energia inferior ou igual a 220 kWh, ela está isenta de pagar a conta de luz no período do dia 1º de abril ao dia 30 de junho. Está finalizando. Conforme a MP, o quê? 950 de 2020. Então, assim, existe a possibilidade, obviamente, de uma prorrogação, né? Mas aí nós vamos depender do nosso Congresso, do nosso Congresso Nacional, né? O Senado e a Câmara dos Deputados. Nós tivemos uma MP editada pelo governo federal, que é a MP 933, foi editada no dia 31 de março, suspendeu, pelo prazo de 60 dias, o reajuste anual do preço dos medicamentos para o ano de 2020. Está ligado também à relação de consumo, né? Então, não permitir que os preços, né, de medicamentos sejam elevados nesse período de crise, nesse período de pandemia também, é extremamente possibilidade. Obrigado, Roberto. A informação aqui prorrogada até julho. Obrigado aí pela informação. O plano de saúde, né? O plano de saúde, a gente não entra num caso específico da situação da pandemia, mas é importante a gente destacar porque pode ser que nós venhamos a precisar, né, do acesso ao plano de saúde. Infelizmente, né, a saúde pública ela não está estruturada, né, para poder suportar as necessidades da população, e nesse período de crise na saúde pública, muito menos. Né, ficou evidenciado aí a incapacidade do Estado de entregar o direito constitucional ao acesso à saúde de forma digna à população. Ficou claro para nós também que no Brasil falta sistema de saneamento básico. Finalmente, aí o Senado vai colocar em pauta a votação, né, do Plano Nacional de Saneamento Básico. Vamos aguardar o que eles vão decidir. Então, assim, os planos de saúde. Os planos de saúde, eles têm que atender inadimplentes durante a pandemia, ok?
Só que essa lei, esse atendimento, ele já decorre da lei dos planos de saúde. Tá? A lei do plano de saúde, ela já garante a manutenção do atendimento a usuários com faturas em atrasos por até 60 dias, sejam elas consecutivos ou não, tanto nos casos dos contratos individuais, como nos contratos de família, tá? Então, os planos de saúde, eles são obrigados a atender, mesmo que você esteja inadimplente. Agora, se você estiver inadimplente sem cumprir esse período de 60 dias, ou seja, mais de 60 dias, infelizmente, o plano de saúde ele não vai ter essa obrigação, porque a lei não vai lhe proteger. O plano de saúde ele está obrigado a atender os doentes, inclusive da Covid-19, e arcar com o preço dos testes. O plano de saúde não pode repassar para o consumidor, para o paciente, o preço dos testes. Nós sabemos que o preço dos testes são elevados, né? E o plano de saúde tem que custear. Os planos que se recusarem a pagar os testes, eles serão autuados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Para isso, você, consumidor, que se viu lesado, tem que denunciar. Tá? Você não pode ficar calado, você tem que denunciar. Nós, brasileiros, nós temos que passar a utilizar do nosso poder, o nosso poder de denunciar, de delatar, de falar as situações que são contrárias ao ordenamento jurídico, contrárias aos interesses da coletividade e da sociedade. Né? Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, que está acima das resoluções da ANS, acima dos contratos do plano de saúde, eles garantem o quê? Eles garantem que os preços do plano de saúde, ele continue congelado, né? Ele fique estável, ele não possa sofrer nenhum tipo de reajuste. E aí vem aquela pergunta, né? Me fizeram aí, pergunta sobre as escolas, né? As mensalidades escolares. Talvez seja o ponto que mais chama a atenção nesse momento que nós estamos vivendo. Então, olha só, nós temos a medida provisória 934. Ela retirou a obrigatoriedade das escolas em cumprirem 200 dias letivos. Nesse caso, eu estou falando primeiro das escolas de ensino fundamental, de ensino infantil, de ensino médio, escolas técnicas, ok? Então, a medida provisória 934 retira a obrigatoriedade das escolas em cumprirem os 200 dias letivos. Porém, as instituições de ensino terão que estabelecer a carga mínima anual de 800 horas. A discussão, né, está se aguardando um posicionamento do Estado para verificar se vai haver essa redução, essa flexibilização. Espero que não, né? Porém, o ano de 2021 ele vai ser prejudicado com a reposição das aulas. E aí, como essas 800 horas é estabelecida pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né, a LDB. Agora, ponto importante, os pais, eles contratam a escola por 12 meses, dividido em 12 parcelas, tá bom? E a escola, em contrapartida, ela tem que dar aula presencial conforme combinado. Porém, obviamente, nesse período de pandemia, houve o preceito da relativização, tá? E a autorização dos meios de informação para a realização das aulas. As horas-aulas estão sendo fornecidas? Essa é a primeira coisa que tem que ser verificada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor esclarece que, independentemente de culpa, tem que haver a prestação do serviço ou a devolução do dinheiro. Então, você tem que verificar se as aulas estão sendo fornecidas, ok? Quanto à situação das escolas fechadas, quanto à situação das escolas fechadas e a necessidade de negociação do pagamento das mensalidades, desculpa aí. A orientação é que os pais procurem as entidades e tentem negociar, tá? Primeiro ponto, o Ministério da Educação, ele autorizou a reposição presencial das aulas nos sábados e no recesso do meio do ano.
né? Porém, cabe a cada sistema de ensino, municipal, estadual, federal, particular, a responsabilidade dessa reorganização. As escolas particulares, elas dependem muito das convenções dos seus sindicatos e das autorizações também dos agentes públicos, né? Dos municípios, que vão autorizar ou não o retorno, a volta das aulas, tá? Do mesmo modo, a gente vai verificar essa situação. A escola ela tem que responder aos pais se ela vai cumprir as 800 horas, né? Porque o CDC diz que se o fornecedor do serviço recusar, né, o cumprimento da oferta, o consumidor ele pode obrigar o cumprimento forçado. Primeiro ponto, né, outro ponto aí. Do mesmo modo, a lei proíbe que o aluno inadimplente ele seja excluído do período de provas e exposto ao ridículo. A escola pode, no mesmo período, não renovar a matrícula, pode protestar a dívida, mas ele não pode expor a pessoa. Porém, né, a condição de pandemia ela não exclui o que é a obrigação de indenização pela rescisão do contratual, tá? A condição de pandemia, ela exclui a obrigação de indenização pela rescisão contratual. Aí nós vamos continuar. Agora, o ensino. Essa é a parte mais importante, quando a gente menciona que tem que haver um equilíbrio. O ensino, ele foi adequado? O ensino está sendo adequado? Ele foi entregue, ainda que de forma diversa. Mas ele foi entregue de forma adequada, com a carga horária contratual, com os dias letivos estabelecidos. Se sim, mensalidade. Se não, desconto. Conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, as aulas devem continuar sendo oferecidas adequadamente, consideradas, obviamente, as diferenças entre as atividades presenciais e remotas. E elas têm que suprir as necessidades dos alunos. E aí, nesse caso, se houver a satisfação, as mensalidades devem ser pagas. Pode, sim, o consumidor buscar negociar um desconto, vir uma bolsa de estudo, né? Obviamente, considerando o quê? O princípio da solidariedade, o princípio de boa-fé. Algumas escolas, elas efetivamente reduziram as suas despesas. Despesa com energia, com água, com equipamentos, que são, obviamente, são diretamente ligados ao quê? À definição dos valores das mensalidades. E isso pode ser repassado em abatimento das mensalidades. Agora, nós precisamos observar que as escolas, elas também tiveram gastos extraordinários para a implementação de ferramentas para o desenvolvimento das atividades online. Né? Então, você que tem esse questionamento relativo à mensalidade, se ela tem que ser desconto ou não, solicita à instituição uma planilha de cálculos, né, para você conferir os gastos, para você questionar os valores. Só que você tem que ter em mente o quê? Além do cálculo para os custos da escola, o desconto na mensalidade também pode ser negociado por conta da queda do rendimento, né, de muitos pais nesse período. Muitas pessoas perderam seus rendimentos, e aí muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas estão ganhando menos em razão dessa quarentena, em relação da flexibilização, da suspensão dos contratos de trabalho. Isso pode gerar a questão, né, a questão da revisão dos contratos. Do outro lado, falei agora do ensino suficiente. Do outro lado, eu tenho o ensino insuficiente. Né? O ensino insuficiente ele vai gerar desconto e até mesmo cancelamento. Desconto e até mesmo cancelamento. Olha o ponto. Se as aulas e as atividades remotas tiverem sido reduzidas a níveis
muito inferiores, tá? O consumidor deve ser beneficiado pelo desconto, já que contratou um serviço diferente daquele praticado. Se as aulas não forem adequadas ou tiverem sido totalmente suspensas, se as aulas não forem adequadas ou tiverem sido totalmente suspensas, o consumidor pode requerer o cancelamento da matrícula, sem ter que pagar multa ou exigir um abatimento nas mensalidades. No caso de muitas aulas online serem inviáveis ou inadequadas, como no caso de algumas fases da educação infantil, por exemplo, os pais não podem ser obrigados a pagar integralmente pelo serviço. E aí vem aquela pergunta, né? E as mensalidades? Eu estou falando, mas para chegar no cerne da pergunta de vocês. E as mensalidades? Ao entendimento, haveria direito a um desconto, um abatimento no valor das mensalidades, pela não concessão das aulas presenciais. Porém, deve-se verificar que tal abatimento, tal desconto, deve ser feito sobre o valor integral da mensalidade. Dessa forma, se o estudante já goza de algum desconto, de algum benefício, ele poderia optar por aquele que é mais vantajoso. Porém, não há o entendimento da possibilidade do acúmulo desses descontos. O que seria isso? Eu tenho FIES 50%. Então, você já paga só 50%. Se o desconto for de 30%, você pode optar por 30% ou 50%. Eu tenho Educar Mais. Se o seu Educar Mais lá é 70%, o desconto é de 30%, você vai optar ou 30% ou 70%. Você não vai receber a educação gratuita. Você não vai acumular 70 mais 30, 70 mais 20, 50 mais 10, 50 mais 15. Né? Porque não, passa esse o preceito, inclusive, de má fé. Ok? Então, nesse aspecto aí, nós temos que verificar essa situação. Esses descontos, eles podem ser ministrados, porém, tem que também levar-se em consideração que é sobre o valor integral da mensalidade. No caso de cancelamento de shows, cinema, teatro, serviço de viagem, a medida provisória 948, de 8 de abril, estabelece que o consumidor apenas terá o direito de exigir a devolução dos valores pagos se não for dada pela empresa a possibilidade de remarcação. A disponibilização de crédito para ser utilizado no prazo de 12 meses ou outro acordo não for pactuado com o consumidor. Tá? Então, olha a situação. Se a opção adotada for a remarcação, deverá observar os critérios da sazonalidade, ou seja, o período que foi contratado. Período de alta temporada, no caso do turismo. Período de alta temporada, você vai utilizar na alta temporada. Período de baixa temporada, em período de baixa temporada. Tá bom? E o prazo de 12 meses, né, começará a contar a partir do fim da decretação do estado de calamidade pública. Tá? A medida vale para meios de locação de hospedagem geral, agência de turismo, transportadoras, locadoras de veículo, cinema, teatro, plataformas online de vendas, organizadores de eventos, parques temáticos, parques aquáticos, acampamentos, restaurantes, bares, centros de convenção, exposição, casa de espetáculo, ou seja, tudo relativo à área de entretenimento, turismo. Tá ok? Então, nesse aspecto aqui. Pessoal que gosta aí de malhar, né? Posso pedir a suspensão do contrato das mensalidades da academia de ginástica? Sim. Neste caso, há direito de cancelamento do contrato sem multa. E, por isso, sugere-se que as academias suspendam a cobrança de mensalidade pelo período que estiverem fechadas, para evitar ações judiciais e reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, e também tem o bom senso para a negociação e a suspensão dos contratos nesse período, né, que as pessoas ainda se sentem desconfortáveis por estarem começando a retomar as suas vidas minimamente. Então, nesse período, ainda que as academias sejam consideradas hoje como uma atividade de utilidade, né, de interesse público, né, atividade essencial, várias pessoas não se sentem confortáveis para estar voltando a praticar a atividade do desporto. Então, por essa razão também, é interessante
que as pessoas, as academias, os proprietários das academias, tenham essa sensibilidade para suspender, né? Do outro lado, se as academias insistirem na cobrança, elas vão ser demandadas pelos consumidores, que vão poder exigir o quê? O reembolso dos valores que foram cobrados após o pedido de cancelamento ou a suspensão dos pagamentos pelo consumidor. Agora, se for desejo do consumidor, ainda pode ser negociado com a academia o período, né, que seja acrescentado à frente. Então, seu contrato, você tem um contrato com a academia 6 meses, ficou fechado 2 meses, eu não vou praticar agora porque eu estou com receio. Então, vamos prorrogar, vamos jogar esse lapso temporal para o período pós-pandemia. Também é possível, mas tem sempre havendo o quê? O bom senso, uma relação, né, de diálogo entre o empreendedor e o consumidor. Nesse período de pandemia, uma coisa que começou a ser utilizada e passou a ser essencial, além do que já era, a internet. Eu estou enfrentando problemas com a minha internet. A operadora pode cobrar para enviar um técnico? Olha, primeira situação, o acesso aos serviços de telecomunicação, que inclui internet, telefonia fixa, móvel, ele é considerado essencial, ok? Ele é considerado essencial. Então, para você reclamar, primeiro você faz o contato, obviamente, com a sua operadora. Caso não resolva, você vai procurar a Anatel, você vai entrar lá no site do consumidor.gov. Agora, se existe falha na prestação de serviço, o consumidor ele não pode ser cobrado de nenhum valor para a realização de uma visita do técnico, ainda que seja culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O que seria isso? Você contratou, né, isso acontece, eu acho que todo mundo que está conectado aqui deve ter passado esse problema em um determinado momento, ou está passando esse problema. Você tem lá a sua internet, 10 megas, 20, 50 megas, 100 megas, 200, 300 megas. Infelizmente, as empresas não entregam toda a capacidade contratada, ela entrega um percentual. E nesse período de pandemia, né, as aulas todas conectadas, então você chega em determinados momentos que você vai encontrar, né, aí a obrigação, né, a obrigação não sendo entregue e sendo entregue com condições piores do que aquelas anteriores. Então, tanto é que se tem visto muito trabalho das empresas de telefonia, né, quando eu falo telefonia, eu envolvo aí a questão da internet, de substituição dos seus cabos, modificação para melhorar a transmissão dos dados. Então, assim, as empresas, elas devem fazer esse reparo para poder entregar dignamente o contratado, ok? Vale lembrar que nós temos uma resolução da Anatel, que é a resolução 574, que ela determina que a prestadora deve garantir a disponibilidade mensal do serviço de 99% e, no mínimo, 95% com velocidade média de 80% do contratado e mínima de 40%. Ou seja, ninguém pode ter menos que 40%. Isso já é um absurdo. A própria resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel, já permite que a empresa de internet, né, a empresa de telefonia, que a grande maioria, a Oi, Vivo, TIM, nessas empresas aí, ela já é autorizada pela agência reguladora, né, a te fornecer pelo menos 40%. Já é um absurdo. Né? Se não for fornecido, aí você pode alegar o descumprimento da oferta pela operadora. Tá? Nós tivemos recentemente um decreto, que é o decreto 10.282, que é desse ano de 2020, e ele define que o serviço de telecomunicações ele é considerado essencial e, obviamente, ele não pode ser interrompido no momento de crise. Agora há pouco nós falamos sobre energia e água. E aí o decreto 10.282 incluiu a telefonia e a internet. Então, nesse período, você também não pode ter esse serviço suspenso, né? Não pode ter serviço interrompido. Isso não significa que você não tenha que pagar, ok? Isso não significa que você não tenha que pagar. Significa que caso você não tenha condições de pagar, caso você esteja numa situação de dificuldade financeira, você terá a graça de não ver o seu fornecimento aí suspenso. Relações de consumo afins. Se o meu aparelho, qualquer aparelho, aparelho celular, eletrodoméstico, ele apresentar algum problema durante a pandemia, como faço para garantir meus direitos, né? Então, olha só, normalmente o consumidor, ele possui direito de pedir o conserto com base no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que o prazo para reclamar
é de 90 dias para produtos duráveis, ok? No entanto, é o seguinte, nesse período, se a assistência não estiver funcionando, a recomendação, faça uma reclamação formal. O que é uma reclamação formal? Escrita, por e-mail, você vai entrar no site da empresa que você adquiriu o produto e vai entrar no Informes, né, no chat, vai pegar, documentar que você entrou em contato, número de protocolo, tá? Você vai anotar esse número de protocolo, você vai solicitar confirmação de leitura, né, no caso dos e-mails, porque a partir do momento que houver essa manifestação, considera-se que o prazo de 90 dias é interrompido, ou seja, não deve ser contado. Então, se porventura, não desejo isso, muito pelo contrário, mas vamos supor que nós continuemos nessa situação de pandemia, né, de impedimento de exercício dos nossos direitos civis, de ir e vir, né, de forma livre, imposto pelo Estado aí, quase que no estado de exceção. Se julho passou, agosto passou, nós ainda continuamos assim. Se você tiver feito essa solicitação agora, a sua garantia terá o prazo suspenso. Você vai poder utilizar posteriormente, quando voltar a funcionar tudo normalmente. Isso garante que no pós-pandemia, os direitos do consumidor em relação a reparos e trocas, eles sejam mantidos. Tive problemas em uma compra e não posso trocar, vou perder a garantia. Olha só, nós estamos passando por uma situação atípica, tá? Uma situação atípica em que é recomendado por autoridades a não sair de casa. Aliados a isso, os comércios ficarão suspensos durante alguns períodos, indeterminados em algumas cidades. Aqui em Patinga, nós temos atividades apenas nas segundas, nas quartas e nas sextas, né? Não sei como, não sei o porquê. Deveria ser todos os dias. Então, entende-se que é legítimo exigir que o consumidor compareça, que não é legítimo exigir que o consumidor compareça ao local, né, para fazer a troca, para exercer o seu direito de troca, nesse período. Então, recomenda-se que o consumidor encaminhe comunicação por escrito, um e-mail com confirmação, apontando o interesse de trocar o produto e questionando os procedimentos e novos prazos para as empresas promoverem e para fazerem as trocas. Comércio online, comércio pela internet, né, aumentou de forma exponencial. Comprei online e quero devolver. Terei prorrogação para não ter que ir no correio agora? Ponto. Olha, não podem ser exigidas medidas impossíveis ou que vão contra a saúde e a segurança do consumidor. Isso seria totalmente desproporcional e, obviamente, feriria a boa-fé que deve permear as relações de consumo. No caso, se a pessoa quiser se arrepender dentro do prazo de 7 dias, previstas pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele deve questionar a empresa sobre os procedimentos, né, recomendados, e é recomendado também que ele se manifeste sobre o interesse, né, no prazo por e-mail, por exemplo, para que seja garantido o seu direito. A princípio, não há garantia de prorrogação, apesar das cláusulas terem sido flexibilizadas, ok? Nesse período aí, para atender o consumidor, que é a parte mais vulnerável. Como fica a questão do consumidor em relação a questões essenciais? Nós já mencionamos a questão de telecomunicação, internet fixa, telefone móvel, telefonia, energia, água, energia elétrica, água, gás, transportes e acesso a telecomunicações, eles estão suspensos, né? Não podem haver acessação. Outro problema, nós estamos em período de isolamento, restrição da mobilidade. Porém, inúmeras pessoas precisam do transporte público para se locomoverem para os seus trabalhos. O transporte coletivo na cidade durante o período da pandemia, quais são os meus direitos? O deslocamento, obviamente, ele deve ser evitado a todo custo. Mas alguns trabalhadores, em função das essenciais, como a saúde, segurança pública, abastecimento, serviço postal, gás, águas, enfim, eles precisam estar desenvolvendo as suas atividades. Nesse caso você precise utilizar transporte público, os órgãos públicos precisam deixar claro a programação horária aplicada a esse período, né, de baixa demanda para garantir o atendimento à população e para evitar superlotação dos veículos.
Os veículos também precisam ser limpos e higienizados em todas as viagens. Se algumas dessas situações estiverem sendo violadas, faça reclamação formal, pois as violações poderão o quê? Colocar em risco a saúde, né? E nós precisamos de precauções para evitar, obviamente, o aumento aí de casos. Agora, e se minha cidade, que é o caso, né, de Ipatinga, proibiu pessoas, né, de transitarem no transporte público em pé, proibiram as pessoas em pé nos ônibus. Primeiro ponto, para adotar uma decisão desta, de determinar que ônibus circulem apenas com pessoas sentadas, a administração pública precisa oferecer uma quantidade de veículos adequadas para garantir o distanciamento. É necessário que também reduzir a lotação dos veículos e a transmissão do vírus. Essa medida ela não pode resultar em exclusão dos usuários do transporte, não pode representar prejuízo à viagem das pessoas, né, que vão se precisar deslocar nesse momento que nós estamos vivendo. Além disso, o cálculo da frota ele é necessário para atender a população com qualidade, né, nesse período de quarentena, que é responsabilidade do poder público. No caso, as empresas, ainda que sejam privadas, elas são concessionárias do serviço público, ou seja, elas são autorizadas e é responsabilidade do poder público autorizar. Se o usuário se sentir em risco ou prejudicado, ele deve reclamar para que a prefeitura adeque a frota de acordo com o necessário. Interessantíssimo, isso aí é o último ponto para mim poder finalizar. Foi aprovado agora na quinta-feira, dia 18, pelo Senado Federal. Falta ainda decisão da Câmara dos Deputados, mas o projeto de lei 1328, que menciona sobre a suspensão das parcelas de crédito consignado por 4 meses, foi aprovado por nossos senadores. Além disso, o projeto também ele prevê sobre as parcelas adiadas, que não serão cobradas, né, não poderão ser cobrados juros extras, e não poderá ser o consumidor ter seu nome incluso aí no cadastro de inadimplentes, né? Só que, como eu falei, a PL, ela precisa de uma aprovação do Congresso, da Câmara dos Deputados, para poder entrar em vigência, né, após uma sanção presidencial. A minha fala, eu encerro aqui, e aí eu quero saber de vocês, tem algum questionamento, tem algum ponto que não foi abordado? Josélia, eu consegui te responder minimamente, tem alguma outra pergunta? Estou abrindo um momento aí, quem tiver questionamentos, por favor, sinta-se à vontade para fazê-lo. Mariângela, estou vendo aqui, o Use Saúde se negou a pagar exame do meu marido, alegaram que o plano não cobria esse tipo de exame. Plano de 1998, ele fez em particular. Olha, o Use Saúde é obrigado, você pagou, pega o seu documento, comprovante de pagamento do exame, leva para um profissional, leva para um advogado e mover ação judicial, ok? Para devolução desses valores aí. Existe o entendimento, sobre a possibilidade, inclusive aí de haver a repetição dos valores, né, em dobro, pelo que você pagou indevidamente. Pessoal, tem algum questionamento? Olha, eu vou encerrar então a minha fala, mas vou fazer um convite para vocês. Na próxima sexta-feira, dia 26, a Faculdade Docton de Ipatinga, né, o curso de Direito da Faculdade Docton de Ipatinga, vai estar realizando uma outra palestra com o nome O Direito Vivo no Sistema Penitenciário Brasileiro. Né? O palestrante é o Dr. Leonardo Bonesso Sanches, né, dia 26, às 18h30. Então, todos vocês também estão convidados a estarem participando. É um tema sensível, né? Eu sei que a parte criminal, né, ela envolve o interesse de toda a coletividade, seja da sociedade que deseja se ver protegida, seja das famílias que têm um ente querido encarcerado pelo cometimento de algum delito. Né? Então, fica o convite para vocês, dia 26, às 18h30, né, aqui na Docton. Vou estar postando depois aí, a Docton também vai estar divulgando os links, né, para todo mundo que tiver interesse estar participando. No mais, eu agradeço a participação de vocês, o pessoal aqui que participou, né, do meeting,
pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, tá? Muito obrigado a todo mundo aí. Ninguém teve dúvidas, então, boa noite para todos, bom descanso, tá? Precisando, nós estamos à disposição. Abraço, até mais.